Então, nós estávamos falando da doutrina da onipotência. Vou dar uma revisão aqui, porque eu acho que muita gente não lembra, né? Quem estava aqui na aula, né? Porque até eu estava... precisei de estudar de novo, porque a gente sempre agora coloca a culpa na Covid, né? Por não lembrar. Aí foi, opa, deixa eu reviver isso aqui de novo. Então, a doutrina da onipotência de Deus. Então, nós vimos, meus irmãos, que Deus ele é um Deus onipotente. Então, o que quer dizer isso? Deus ele é detentor de todo o poder, né? Então, o poder que Deus tem é um poder infinito. E nós não temos essa compreensão como um todo. Por quê? Porque nós somos seres limitados. Deus é um Deus poderoso. Então, por causa da nossa limitação, porque tudo na minha vida e na sua tem limite, né? Tudo na nossa vida tem um teto, nós também temos a tendência de transferir isso para Deus. Então, quando se trata de refletir sobre o poder ilimitado de Deus, nós somos prejudicados pelo fato de que em nosso campo de experiência tudo tem limite. Então, por mais que eu e você possamos ver, por exemplo, um trator, uma máquina, né? Você vai naquelas pedreiras, né? Aquele lugar onde o pessoal corta pedra, mármore. Você vai ver, por exemplo, um trator lá com um pneu de diâmetro de mais de 2 metros, né? Então, um poder de fazer coisas que você fala, mas mesmo assim aquilo tem limite. Mesmo assim, ele não tem todo o poder. Ele tem só uma fatia do poder. Então, por causa de tudo que nós vemos, né, que são coisas limitadas, quando vai pensar em Deus, no poder de Deus, nós também pensamos de maneira limitada. Tanto é que eu tinha falado para vocês que quando eu fui pesquisar na internet sobre uma imagem que trouxesse essa ideia de poder, de força, sempre, todas as imagens são gente praticando exercício físico. Então, quando a gente olha, por exemplo, para alguém musculoso, que esse aqui é um bonequinho, né? Eu não coloquei uma imagem de uma pessoa forte, não, para a gente não despertar os desejos, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para alguém que levanta peso, você fala, nossa, é uma pessoa extremamente forte. E né? Eu estava vendo na internet uma pessoa que levantou quase 400 quilos. Você tem noção do que é levantar 400 quilos? E jogar para cima do ombro? Né? Mas é um poder limitado. Se você colocar 401, ele já não consegue mais. Por quê? Porque é um poder ilimitado. Então a coisa mais poderosa, mais forte que eu e você conhecemos, tem limite. Então, nada mais natural do que eu e você, quando pensarmos e refletirmos sobre Deus, pensar em Deus sobre um ser que também é assim, né? Por isso que quando você vê, né, na leitura do Antigo Testamento, existia essa dinâmica de o meu Deus é mais forte que o seu. Então a ideia dos povos era, quando algum povo era dominado, era porque o Deus ao qual nós servimos é mais forte que o seu. Então é por isso que quem guerreava as guerras do povo de Deus era o próprio Deus. E o povo de Deus, ele só perdia as batalhas quando estavam em desobediência e era vontade de Deus que eles perdessem. Caso contrário, a gente vê o próprio Deus ganhando as batalhas com essa finalidade de mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, por que cada praga do Egito é um Deus que o Deus destrói? Então ele está querendo não só aplicar juízo no Egito, mas ele está se revelando ao seu povo. Eu sou o que sou, eu sou o único Deus, eu sou Deus de poder infinito, sabedoria infinita. Então, enquanto aquelas 10 divindades ali no Egito, que se declaravam fortes e poderosas, o único e suficiente Deus, ele destrói cada uma delas para mostrar que todo o poder vem dele. Ele é todo poderoso, né? Então é por isso que tinha essa dinâmica. No Antigo Testamento, quando a gente vê
Deus, ele preservava o seu bom nome, porque ele é o Deus ao qual é o único digno de louvor e adoração, né? Então aqui eu trouxe uma imagem. Deus é totalmente único em poder. Dizer que Deus é onipotente significa que Deus, ou dizer que Deus é Deus. Então não tem uma definição que cubra a nossa lógica, porque nós somos limitados. Nosso pensamento tem uma limitação. Então não adianta a gente tentar elaborar como seria esse nosso Deus se a gente não tem nenhum ponto de referência. Deus é Deus e ponto final. É por isso que quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê Deus falando: o justo vive por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, observa, quando a gente precisa de acessar o poder de Deus, a gente vê a nossa pequenez de fé. Porque quando está tudo bem na minha vida e na sua, a gente não percebe a necessidade, né? Por mais que Deus nos deu força hoje de manhã para levantarmos, a gente conseguiu tomar um banho, a gente conseguiu vestir a roupa sozinho, a gente tomou um copo d'água, isso tudo vem das mãos de Deus. Mas é muito comum na nossa vida, então a gente não percebe. Mas quando de fato Deus nos coloca numa situação onde você tem que ver a mão de Deus conduzindo as coisas, aí você percebe que Deus é Deus, né? E você percebe que sem Deus você não pode fazer nada. Aí é por isso que Deus, ele nos coloca em situações para que a gente possa perceber quem Ele é. Porque naturalmente, se as coisas estiverem bem na minha vida e na sua, a gente ora pouco, a gente vigia pouco, porque está tudo bem, né? Está tudo tranquilo. Então Deus às vezes nos coloca nessas situações. Então refletir na onipotência de Deus sempre vai nos levar a pensar e refletir de fato que Deus é como o nosso Deus. Não tem. Nosso Deus, ele é único, meus irmãos, né? Nosso Deus, ele é único. Olha o que Isaías vai dizer. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há Deus. E ele continua no verso 24. Assim diz o Senhor, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Olha que interessante. Você vê Deus dizendo para mim e para você, Ele que nos formou. Nós não somos obras do acaso. Independente das circunstâncias que Deus nos trouxe à vida, foi Ele quem nos formou. É interessante isso, né? Quem dá a vida é Deus. Eu conheço algumas histórias, não são muitas, né? Mas é que eu conheço de viver de perto assim, mas com certeza tem várias. Mas com relação a filhos, por exemplo, né? Eu conheci pessoas que não queriam ter filhos e fizeram de tudo para não ter filhos, mas tiveram filhos. Todos os métodos possíveis utilizaram, mas Deus quis dar a vida e Deus, ele não tem problema com isso, né? Conheci também pessoas que não podiam ter filhos, né? Conheci um casal, já citei isso para vocês, que eles não poderiam ter filho, hipótese nenhuma, era impossível. Tiveram 3. A mulher teve até que operar, porque o marido ele não tinha espermatozoide, 0. Era impossível aos olhos dos homens, não tinha o que fazer. Mas Deus, por quê? Porque o nosso Deus é quem faz. Nosso Deus é quem faz. Então, quando Ele nos quer abençoar, ou quando Deus nos quer trazer para um propósito, meus irmãos, Deus ele não tem obstáculo, Ele é um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Então, quando eu e você olhamos para a nossa vida, é por isso que eu e você precisamos de entender a nossa identidade em Cristo.
Nós não somos obras do acaso, nós não somos um acidente de um adultério, nós não somos um acidente de um casal de namorados displicente, nós não somos um acidente de um casamento forte, nós não somos isso. Nós somos algo que nasceu no coração de Deus. E Deus, ele tem esse poder de pegar situações trágicas, desastrosas e transformar em bênção. Então, as promessas de Deus, quando a gente está mal, é lembrar, por exemplo, desse versículo. Deus é quem nos formou. Deus tem um plano na minha vida e na sua. Nós não estamos aqui, como se diz o ditado do caminhoneiro, batendo carroceria. Não, meus irmãos. Deus tem um propósito na minha vida e na sua. Deus é Deus. Olha ele no 45:12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Aí no verso 24 do salmista. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Deus Todo-Poderoso, que não tem impossível para Deus. Não tem. O que Deus pode fazer? O que Ele quiser. Tudo. E a gente deve confiar nesse Deus. Né? Então tem um autor, numa teologia sistemática dele, ele vai... Não, isso que eu vou passar isso aqui, porque senão a gente vai perder aqui. Deixa eu ver essa daqui. Então, compreendendo a doutrina da onipotência de Deus. Então, há valor em considerar o que significa acreditar que existe alguém sentado no trono do universo com o poder de fazer o que quiser, sem restrições de habilidade nem de esforço. Ou seja, ele vai trazer aqui para nós dois aspectos visíveis do poder de Deus, para que eu e você possamos entender, conhecer e refletir em quem é esse Deus, todas as vezes que eu e você precisarmos desse Deus. Então, ele vai trazer aqui duas coisas que Deus faz, que somente Deus faz, para mostrar para mim e para você quem é esse Deus, qual é o tamanho desse Deus, qual é o tamanho do poder desse Deus. E quando eu e você estamos diante de situações aparentemente sem saída, nós devemos descansar naquele que tem poder sobre tudo e todos. Então ele vai falar sobre o poder da criação e o poder da ressurreição. Então Deus é esse Deus, meus irmãos, que criou tudo e criou do nada. Então tudo que existe, a gente viu isso nas aulas passadas, né? Tudo que existe, a gente... E tudo que o homem cria, ele cria a partir de alguma coisa. Ele usa uma matéria-prima. Né? Ele pegou esse plástico e ele tirou isso de algum lugar. Então o tijolo ele tirou de algum lugar. Então tudo que existe que o homem fez, ele usou alguma matéria já criada para ele criar outra coisa. Deus não, ele tira tudo do nada, pelo poder da sua palavra. Por isso que eu e você devemos descansar no nosso Deus. Ele pode mudar a minha situação, a sua, no poder da sua palavra. E a gente observa como a nossa fé é pequena. Porque às vezes a gente olha com os nossos olhos e realmente, para a nossa perspectiva humana, não tem saída, não tem solução. Mas para Deus não é assim. Por isso que Deus ele não chega atrasado. Deus chega na hora que ele tinha que ter chegado. Por isso que aquela ideia de Deus como o Rocky Balboa e o Apollo 12, e vai para o 12º round, e aí aquele último murro, o Rocky Balboa, pá, e o Apollo cai, e aí o Rocky sai todo arrebentado. Às vezes a gente tem essa ideia de Deus, né, de um Deus que luta, né, no braço com o diabo. E aí, nossa, quase por pouco Deus não perde. Não é assim. Ele é Deus. Basta uma palavra dele e está resolvido o problema. Mas às vezes a gente fala, não, eu não vou nem orar porque Deus, ele não, isso aqui é causa perdida. Não, meu irmão, não existe causa perdida. Talvez a situação que a gente passa, ou passou, ou vai passar ainda, é para que nossos joelhos se dobrem.
para que nós possamos ver e testificar a bondade, o amor, a sabedoria, a soberania e o poder de Deus. Então Deus, ele não desperdiça as nossas provas. Tem um livro que o John Piper escreveu quando ele estava com câncer. Então assim, quando você pega homens de Deus que passam por coisas terríveis, ele escreveu, né? Não desperdice o seu câncer. É o nome de um livro. Então, num diagnóstico de provável morte, num perigo de vida, ele consegue tirar forças e descansar no Deus que tinha poder de curá-lo. Como curou, está aí até hoje, pela graça de Deus, e abençoa a igreja. Mas o problema é que às vezes a gente, no meio do redemoinho dos problemas da vida, a gente esquece de olhar para cima, né? E aí a gente se perde. Aí ele vai... Deixa eu ver aqui. Peraí. Então ele vai mostrar para nós o poder da criação, o poder da ressurreição. Aqui é o poder da criação, é porque eu escrevi errado, né? Então, o propósito é olhar para a criação como uma demonstração pública do poder onipotente de Deus. Se você crê na Bíblia, sabe que Deus criou tudo que existe do nada. Tudo foi trazido à existência pelo poder da sua palavra e vontade. Aí ele observa para nós aqui duas coisas, mas eu vou passar para frente. Não vou passar, peraí. Não dá para passar para frente não, porque isso aqui vai emendar na outra e a gente vai pegar a linha de pensamento, né? Então vamos aqui. Então ele coloca para a gente observar duas coisas. Então qual que é a primeira coisa que a gente deve observar? Muitas vezes não temos tempo para descompactar aquilo em que dizemos crer e por isso não somos tocados por toda a extensão da sua glória. Então a gente não para perceber aquilo que Deus está fazendo. Nossa vida corrida, né, faz com que eu e você não reflitamos. E lembra, o que é o devocional diário? É refletir nas coisas de Deus. Devocional que Deus nos chama a fazer, não é você ler o seu texto, orar e chega de tarde e você falar assim, ó, que texto que você leu de manhã? Novo Testamento. Peraí, falava alguma coisa sobre... Então não teve reflexão. Aquele texto não falou com você. Por isso que é melhor você ter um texto só e fazer devocional nele todos os dias, do que a gente viver nesse mundo automático. Por isso que às vezes a gente acha que está tendo uma vida que agrada a Deus, mas a gente não reflete em Deus, a gente só está ticando a nossa lista de tarefas. E Deus não quer isso, Deus quer relacionamento. Deus quer que eu e você possamos refletir, ruminar, pensar. Nossa, esse versículo falou no meu coração. Esse versículo mudou meu pensamento. Esse versículo fortaleceu o meu pensamento sobre isso, sobre aquilo. Então isso é importante. Então, porque eu e você não gastamos tempo, aí eu e você não conseguimos perceber. Então, observa, a demonstração visível do poder de Deus está aí para todo mundo. Está aí. Aqui tem pouco, né? Mas se você for em Goiás, por exemplo, na época das flores, tem uma árvore lá que é muito bonita, o ipê, né, flamboyant, que são árvores assim, que dão flores rosa, vermelha, amarela, azul. É a coisa mais linda do mundo. Você vê assim em volta, aquele cerradão, assim, de repente tem um lá, florido, tampadinho, amarelinho, azul, branco. Então, observa. A nossa vida corrida faz com que eu e você não percebamos o poder de... Olha, quem fez aquilo ali foi uma mente, um ser, que a gente não consegue compreender. Então, o segundo cuidado que a gente deve ter aqui, há um temor que verdades incríveis, como a onipotência de Deus, venham a se tornar itens familiares em nossa estrutura teológica e, em razão disso, já não nos comovam mais. Então, ou seja, você não tem tempo, por causa do tempo, você perde essa contemplação. E aí, essa falta de reflexão faz com que eu e você percamos o entusiasmo.
E quando eu e você vemos a glória de Deus, o poder de Deus em evidência na criação e em algumas coisas que Deus tem feito, a gente não consegue glorificar, a gente não consegue perceber. Por quê? Porque a gente está com muita casca, né? A gente não está sensível. E aí, a nossa vida corrida, ou aquilo que eu e você pensamos, desvia o nosso olhar dessa contemplação e tira o nosso entusiasmo. E aí a gente perde essa capacidade, né? Então, nossa vida ela é moldada e dirigida por aquilo que nos impressiona. Fomos criados e programados para essa admiração. Algo sempre captará a capacidade de admiração de nosso coração. E tudo que conquistar o nosso coração, do ponto de vista funcional, terá controle sobre nós. Então observa, a estética, a beleza foi Deus quem criou. E tem uma finalidade, para que eu e você possamos contemplar quem Deus é, o que Ele fez. E eu e você que temos a revelação, que sabemos que isso tudo quem fez foi um Deus amoroso, sábio, é para que a gente agradeça, glorifique, ame, louve. E às vezes a gente está tão acostumado a não prestar atenção, né, nas marcas de Deus no universo, que a gente passa desapercebido. E aí por isso que João vai dizer, tome cuidado com a concupiscência dos olhos. Aquilo que nós admiramos e olhamos, isso tende a roubar o nosso coração. E a gente tende a correr atrás daquilo que nos admira. Tende a correr atrás daquilo que nos encanta. É por isso que às vezes, né, nós somos encantados, por exemplo, por coisas materiais. E você fala, nossa, a minha vida agora eu tenho que fazer esse negócio. E aí quando você consegue aquela coisa, você fala, ixi, não tem graça. Por quê? Porque não tem graça. Aquilo não preenche o buraco dentro de nós. Porque a beleza, a coisa, ela só tem essa finalidade de nos apontar para quem fez, de nos apontar para quem deu. E não para a coisa em si. Mas aí o nosso coração está muito cativado. Ainda que não seja por nenhuma outra razão, estudar as doutrinas da palavra de Deus é importante porque essa é uma das principais ferramentas usadas por Deus para reconquistar e realinhar o nosso coração. Ou seja, você olhar para as Escrituras é um meio que Deus nos deu para a gente conhecer, vislumbrar, refletir, meditar. E isso faz com que nós tenhamos o nosso coração capturado novamente para aquilo que Deus quer e Deus espera. Então a gente tem que olhar para as Escrituras, meus irmãos. Aí eu coloquei um slidezinho aí, coloridinho, né? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É o salmista dizendo. É por isso que eu quero que você olhe para uma declaração de um crente dessa aqui e você entre em crise. Meu irmão, por que esse crente aqui, ele consegue escrever essa coisa sobre estar na presença de Deus e você não? E você não consegue sentir, ou eu não consigo sentir. Isso não te causa nada? Então, as Escrituras foram homens como eu e você, inspirados por Deus, que escreveram. E quando eles declaram quem Deus é, o que Deus faz na vida deles, a perspectiva que eles têm de Deus, é o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo poder. Por que eu e você não conseguimos olhar nessa perspectiva? Isso tem que causar em mim e você crise. Fala, não, eu não sou crente. E nós temos que nos voltar ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero sentir o que esses caras sentiram. Eu quero ver como esses caras viram. Porque o Senhor é o Deus que revela. Às vezes a gente vem na igreja arrastado. Vem só porque não tem lugar nenhum para vir. Vem porque o ambiente é bom. Vem porque é obrigado a vir. Meu irmão, tem momentos da nossa vida, da nossa caminhada, que às vezes a gente vem na força mesmo. Mas uma vida, uma caminhada cristã desse jeito, está errado. Está errado. A palavra de Deus, a comunhão com Deus, o ser salvo, tem que causar em mim e você contemplação. Graças ao Senhor que o Senhor me salvou, porque minha vida não está fácil, não. Se não fosse o Senhor,
eu não tinha nem motivo para viver. Então, quando a gente volta para as Escrituras e volta para quem Deus é, a gente descansa. E descansa não é porque a situação mudou, é porque a gente começou a ver quem Deus é. Olha, esse é o meu Deus. Mesmo que Ele vai deixar eu ficar aqui a vida inteira igual Lázaro, né, o mendigo, migalhando o pão. Mas daqui uns dias eu estou em casa, daqui uns dias eu estou bem. Então eu e você temos que orar ao Senhor. Senhor, gera essa crise em mim. Eu quero sentir o que esses caras sentem. Eu quero levantar domingo de manhã e perder o horário, não vir para o culto. Não, vou colocar esse exemplo não. Mas eu tenho um compromisso tão importante num domingo e eu não posso vir ao culto. Mas, Senhor, eu queria que isso trouxesse um peso no meu coração. Senhor, eu deveria estar lá e não aqui. E não por causa da igreja em si, mas porque você perdeu a oportunidade de cultuar no dia que Deus falou, esse dia é para mim. Lembra de mim, cultua a mim. E não. As pessoas não têm essa perspectiva. Então, observe, coisas simples que Deus fez para captar a nossa atenção e já não capta mais. As pessoas não vêm na igreja, deixam de orar, deixam de ler a Bíblia e tranquilo, não tem impacto nenhum nisso na minha vida. Eu perdi um domingo, eu perdi uma ceia, eu perdi a comunhão. Então observa, tem alguma coisa errada e é com a gente, meus irmãos. Não é com a igreja, é com a gente. É com a gente, porque o Deus ele não muda. Ele não muda. Então quando a gente olha para esse poder de Deus, e esse Deus é o único que tem poder de mudar essa situação na minha vida e na sua. Ele tem. Olha lá Gênesis 1. Quando a gente olha para Gênesis 1, a gente vê Deus trazendo à existência tudo pelo poder da sua palavra. Haja luz, produz a terra a vegetação, encha-se as águas. E aí, Deus viu que tudo era bom. Então a gente tem que olhar para esse Deus e a admiração de quem Ele é e do que Ele faz tem que tomar conta de mim e de você. Senhor, eu não estou sentindo nada, Senhor, eu não estou com vontade de nada, mas do mesmo jeito que o Senhor trouxe à existência algo belo do nada, faz botar isso no meu coração. Ou então descortina os meus olhos para que eu possa enxergar aquilo que tem mais me chamado a atenção nas coisas, no mundo, do que no Senhor. Por isso, meus irmãos, que é difícil a gente obedecer a Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Eu estava hoje de manhã assistindo o culto da igreja, que eu sempre assisto domingo, quando eu estou arrumando, o culto começa às 7 horas da manhã para nós aqui, né? Então eu sempre assisto. Aí dá para mim pegar praticamente o culto inteiro. E aí o pastor estava pregando sobre o maná. Meus irmãos, imagina, Deus alimentou o povo durante 40 anos. E falou, a dieta nutricional na balança já existia lá no deserto. Deus falou, cada um pega um gomer, uma porção, não sei quanto que era isso, tem que olhar. Mas vamos supor, cada um vai comer 500 gramas. Cada um pega 500 gramas de maná. Não pega nenhum a mais, nenhum a menos. E não precisa pegar para amanhã, porque amanhã Deus vai mandar de novo. Só no 6º dia vocês pegam dobrado. Meus irmãos, a Bíblia vai relatar para nós que tinha gente que guardava. E aí apodrecia e dava bicho. E Deus estava mostrando, é o pão diário. O Senhor nos dá o pão hoje. Deus não falou assim, eu vou mandar um maná, vocês pegam para 30 dias. Não, é o de hoje. Então buscar o reino de Deus hoje. Depender de Deus hoje. Olhar para as coisas de Deus hoje. Mas a gente está preocupado e a gente está vivendo aonde? A gente está vivendo daqui a 20 anos. Eu conheço gente que está preocupada se a filha ou o filho vai casar. O problema é que o filho tem 3, 4 anos de idade. Você está entendendo? Será que meu filho vai dar certo na vida? Tá, mas quantos anos tem seu filho? Tem 4. 4. A gente não sabe nem se vai estar vivo, né? Então observa, depender de Deus, meus irmãos, é todos os dias. O amanhã não existe. Isso é uma invenção da nossa cabeça. O ontem também não existe. O dia que eu e você temos é hoje. Para olhar para esse Deus e contemplar. Hoje Ele pode restaurar a nossa vida. Hoje Ele pode restaurar o nosso sentimento. Hoje Ele pode restaurar o relacionamento. Hoje Ele pode
mudar situações. Deus pode, basta Ele dizer, haja. E aí eu e você temos perdido essa admiração. Eu estava estudando Amós, ainda estou estudando Amós ainda. Amós é bom, hein? Estava até pensando a gente começar uma série em Amós. Amós é bom pra caramba. E Amós é interessante, meus irmãos, porque Amós vai dizer assim, ó, pode dois andar juntos se não tiver acordo? Você está entendendo? Não tem como. Aí Deus ele tem um acordo, uma aliança comigo, com você, um estatuto para a gente seguir. Mas a gente quer o favor de Deus, a bênção de Deus, quer o Deus, o poder de Deus, mas não quer a lei de Deus, não quer obedecer a Deus. Então você só quer o benefício, você não quer entrar em acordo com Deus. Então eu e você precisamos de entender quem é Deus, quem somos nós. É nós que precisamos de Deus, não ao contrário. Não. Se eu não for na igreja, a igreja fecha. Se eu não cantar, não tem louvor. Se eu não pregar, não tem palavra. Se eu não for, não tem nada. Se eu não entregar o dízimo, não tem dinheiro. Não! Não é isso. Depois você perde. Depois você pega um extrato, por exemplo, da conta da igreja dos últimos 5 anos. É milagre, meu irmão. Meu salário nunca atrasou. Nunca atrasou, né, Danilo? Nunca atrasou. Graças a Deus. É somente a quem? A Deus. E quando. Não. Claro, Deus é Deus. Eu estava conversando isso com uma pessoa semana passada, e a gente falando sobre, por exemplo, na minha perspectiva da nossa denominação, a gente para batizar uma pessoa, a gente tem um cuidado. E um cuidado por quê? Porque eu como líder da igreja, nós temos que testificar que a pessoa de fato converteu. Então não é que eu tenho o poder para converter ou desconverter, essa não é a ideia. A ideia é que eu tenho que ter certeza, eu como a igreja, não, aquela pessoa converteu, aquela pessoa entendeu o evangelho. Ela pelo menos ela consegue racionalizar o que foi expresso, né? Por isso que é que o coração se crê, com a boca se confessa, ele tem que entender o evangelho. Eu falei, então, aí eu estava falando para essa pessoa, então assim, na igreja a gente faz um discipulado, eu testifico, não, a pessoa entendeu o evangelho. Creu em Cristo, então a gente vai batizar. Aí a pessoa, não, mas na Bíblia não está escrito assim. A Bíblia está, você crê, é batizado na hora. E os exemplos bíblicos são assim mesmo. Não tem problema nenhum, não tem. Você crê em Cristo e já ser batizado, isso não tem problema mesmo. Só que quando a gente dá um salto na história, no primeiro século, ali pertinho de Jesus, ali, quando se falava em evangelho, em Jesus Cristo, não tinha ruído. Não tinha ruído. Então a pessoa quando creu, ela entendeu porque só tinha aquilo ali mesmo. Agora e hoje? Hoje a pessoa vem de algumas igrejas que não são igrejas que são tidas como seitas. Hoje pessoas que se dizem crente e não sabem nada de Bíblia, não sabem nada do Evangelho e acham que são salvas e não são porque não conhecem o Evangelho. E você, o que você está fazendo? Você está colocando mais condenação na pessoa, porque você faz ela participar de um corpo que ela não participa, porque ela não entendeu. E aí a culpa é nossa. A culpa é da pessoa pela ignorância, mas a culpa é nossa, porque a gente conhece e a gente faz vista grossa. E a pessoa, não, eu não concordo com isso não, porque se a pessoa quiser, ela permanece. Se não, eu falei, não é assim. Não é assim. Então, a gente, voltando, eu e você não podemos perder essa contemplação de quem Deus é. Por isso que o Provérbios vai dizer, sobre tudo que deve se guardar, guarda o seu coração. Então olha para o poder da criação, Que tipo de poder é esse que ao falar gera coisas fisicamente com a sua beleza distinta e seu design perfeito para que façam o que devem fazer no papel que lhes cabe na ordem da criação.
Então, com o sopro divino, vemos o pó da terra se tornar um ser humano em pleno funcionamento. E com tudo o que isso significa, todo ponto de vista físico e espiritual, que é o impossível se tornar possível. Então, nós homens, meus irmãos, nós somos criativos, inteligentes, mas nós não criamos nada a partir do nada. Nós precisamos, como eu disse, dessa matéria-prima. Deus, ele criou todas as coisas. Então, coisas ruins acontecem quando eu e você perdemos isso de vista. Porque eu e você olhar para a criação e entender quem fez isso tudo aqui, vai definir para nós essa questão do poder de Deus. E Deus, e olha que interessante, Romanos 1, a revelação da criação, da natureza, ela não salva. Mas ela tem poder suficiente para a condenação. Porque por mais que ela não tenha poder para converter alguém, mas ela tem poder para mostrar que existe um Deus. Por isso que ele falou, vocês se tornaram indesculpáveis, porque vocês viram as coisas criadas. Em vez de adorar quem criou, adoraram a criatura, fizeram uma coisa da criação. Então não existe essa ideia, né, que Deus é o universo, Deus está na natureza. Não, Deus ele é imanente e transcendente. Deus, de um certo modo, ele está na natureza? Tá, porque ele cria e sustenta tudo com a palavra do seu poder. O pardal não cai sem a permissão de Deus. Então, Deus ele está envolvido com a criação. Mas Deus não é a criação, Deus não é a natureza, Deus ele é fora disso. Deus ele transcende isso, né? Principalmente as religiões orientais, né, um panteísmo que vai dizer, não, porque aí eu vou meditar, e eu entro em contato com a natureza, e na frequência, né? E aí eu vou para não sei aonde. Não, meu irmão, isso aí não é bíblico, não. Deus não é uma árvore, Deus não é a natureza, não existe mãe natureza, existe um Deus que criou todas as coisas, e tem leis que regem todas as coisas, e tudo isso é sustentado pela mão poderosa desse Deus, né? Então, que se eu e você perdemos de vista quem é esse Deus, o poder desse Deus, quando coisas ruins acontecem na minha vida e na sua, nós vamos estar perdidos. É por isso que Deus, ele, na vida de Jó, a gente viu isso um pouco na última vez, né? Ele vai mostrar para Jó a diferença de criatura e criador, né? Olha lá. Então, Deus aqui, lembra, no capítulo 38, Deus ele começa a falar com Jó. Então, nos 38 primeiros capítulos, nós vemos Jó querendo saber por quê. Porque a Bíblia falou, havia um homem justo, temente, íntegro. E na mentalidade do judeu, bênçãos materiais, família, riqueza, Deus está a favor. Problema, tragédia, Deus está contra. Então, Jó está querendo entender, peraí, Senhor, eu sou justo, sou íntegro, me desvio do mal. Não deveria acontecer isso comigo. Por isso que os 3 amigos de Jó chegam e... Ei, Jó, fala, Jó. Né? Os amigos chegou, não foi para abençoar, foi para condenar. Jó, tem alguma coisa aí, você tem ficha suja, Jó. E Jó está querendo entender por quê, porque ele quer resposta. Meus irmãos, e Deus, ele não tem essa intenção de falar, Jó, vem cá, deixa eu te explicar. Não, Jó descobriu isso depois, quando chegou no céu. Né? Eu e você, quando a gente já vai ler a história de Jó, a gente já sabe o que aconteceu. Jó morreu sem saber. Então, Jó, depois de tanto questionar, Deus vai perguntar para Jó, onde você estava, Jó? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas? Se é que você sabe de alguma coisa, Jó? Por que você está querendo saber? Jó, quem é você? Como é que eu fiz isso tudo aqui, Jó? E aí ele vai discorrer a criação aqui. Então, meus irmãos, a intenção de Deus aqui, ela é expandir a nossa mente e humilhar o nosso coração. Por isso que Deus preservou isso aqui para mim e para você. Eu e você não precisamos de saber tudo. Não. Deus ele é poderoso. Eu e você, na minha vida e na sua, nós não controlamos praticamente nada. Nós não controlamos nada.
A gente acha que controla, é por isso que a gente entra em ansiedade, depressão, desespero. É porque a gente acha que está tudo no nosso controle. Aí quando a gente começa a perceber que nada está no nosso controle, aí a gente começa a entrar em desespero. E é Deus querendo humilhar o nosso coração para mostrar aonde que nós estamos descansando. Então, onde é que você estava, Jó? Onde você estava? Cadê você, Jó? A intenção de Deus era confrontar com a sua própria fraqueza, humilhar Jó. Deus está querendo que Jó veja, né, que no universo tudo que existe e se mantém está atrelado por uma única coisa, que é o poder de Deus. E eu e você temos que aprender que o poder de Deus é algo que nós não questionamos. Deus não deve satisfação para ninguém. Deus ele é autossuficiente, Deus ele é autônomo. Então Deus fala assim, onde você estava, Jó? Aí depois Deus fala assim, você podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra? Ou pode ordenar aos relâmpagos que saiam e digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? E assim ele segue. Jó, onde você estava? Jó, você pode o quê, Jó? Então observa, Deus ele não fala, Jó, senta aqui. Não. Deus ele mostra a beleza da criação, do poder de Deus na criação e fala, Jó, você me serve, descanse em mim. Porque onde você estava? O que você pode? Eu posso. Descansa no meu poder. Então a intenção de Deus aqui é destacar mesmo a diferença infinita entre criatura e criador. É por isso que Deus, meus irmãos, ele é único, eterno. O resto, tudo é criação de Deus. Até o diabo. Então a gente às vezes tem essa intenção de achar que o diabo e Deus é pau a pau. Eu pensava assim, muita gente pensa, não, o diabo só não tem poder para ler a mente. É assim que a gente pensava? O resto, não! Ele tem poder? Tem. A gente viu isso quando estudou Efésios, né? A gente não superestima ou põe poder além do que ele tem e nem subestima, né? Não, Deus ele atribuiu a esse ser espiritual alguns poderes. Mas o fato é que Deus ele tem todo o poder. Deus é Deus e ele é só mais... Né? Calvino vai dizer que ele é o cachorro acorrentado na mão de Deus. Onde Deus fala, pega, ele pega. Então, quando eu e você sabemos quem é esse Deus, isso serve para que eu e você possamos descansar. Porque há uma diferença infinita entre quem Deus é e quem nós somos. Nós somos pó. Então, esse é o poder da criação. A criação ela tem esse poder para condenar a humanidade. E eu e você temos tudo isso todos os dias. O casal de amigo meu veio lá de Goiás. E ela ficou desesperada, fez eu procurar um ninho de arara. Ela queria ver a arara. Porque cidade grande não tem isso não. Você quer ver uma arara, você tem que ir no zoológico. E graças a Deus a gente conseguiu ir lá no lago e tinha uma arara lá que ela pousou a 20 metros ali e ficou, ela tirou foto. E ela ficou desesperada com a beleza da arara. Então, a beleza da arara, a beleza da criação é para humilhar o nosso coração e dizer, o Senhor pode todas as coisas e a gente não pode nada. Olha o que o Senhor fez. Olha a arara. Então, tem o poder da criação e tem o poder da ressurreição. Estávamos cada vez mais acostumados com o caráter definitivo da morte. Desde cedo aprendemos que a morte é o fim e nada pode ser feito. Do mesmo jeito que nós aprendemos que o poder é limitado e nós também tendemos a limitar o poder de Deus, nós aprendemos que a morte é o fim. E de fato, em muitos casos é o fim mesmo. Então nós aprendemos que devemos aceitar a morte. Não só não podemos derrotá-la, como também não podemos escapar dela. Estamos todos morrendo e não há nada que possamos fazer. A morte nos faz sentir fracos e incapazes. Ela confronta com o quanto é pequeno o nosso poder. Meus irmãos, a morte ela é uma realidade. Eu e você não temos de fantasiar sobre como seria vencer a morte. Porque a própria Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus é quem vai fazer isso.
Mas eu e você temos que olhar para o poder da criação e para o poder da ressurreição e lembrar que quem fez isso tudo é o próprio Deus. Olha o que Romanos 15 vai dizer para nós, né? Se não há ressurreição, então Jesus não ressuscitou dos mortos. E se Jesus não ressuscitou dos mortos, então o nosso pecado não foi derrotado e a nossa fé é inútil. A ressurreição, ela é o centro do cristianismo. Se Jesus não ressuscitou, é vão o que nós estamos fazendo aqui. Vamos embora para casa aproveitar esse clima aqui, porque comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Né? Vamos morrer. Comamos, bebamos e morramos. Porque não tem mais o que fazer. Mas Jesus, meus irmãos, ele ressuscitou. O cristianismo ele é uma religião de ressurreição. A graça de Deus é o poder da ressurreição. E eu e você somos chamados a contemplar a grandiosidade da ressurreição de Jesus. E olha, Jesus de fato ele morreu. Jesus ele morreu. O Danilo que me mandou um videozinho, né? Danilo me mandou um videozinho. Eu até vi que você voltou para a internet de novo. Eu falei, ressuscitou o Danilo aqui. O Danilo me mostrou um vídeo porque assim, existe uma teoria de que os apóstolos esconderam o corpo de Jesus, né? Mas meus irmãos, isso aqui é um relato histórico. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. A história secular, não é a história bíblica, a história secular, ela aponta não sei quantos pontos de contato que Jesus de fato não tem como negar a ressurreição de Jesus. Autores extra-bíblicos, não tem como você... Aí o cara no memezinho, os ateus imaginando como é que vai ser, né? Aí os discípulos se reúnem e falam assim, vamos fazer o seguinte, um plano. Nós vamos falar que Jesus ressuscitou, e aí a gente vai morrer, a gente vai dar vida, nós vamos ser queimados, nós vamos ser ultrajados, nós vamos ser arrebentados. Mas aí vocês têm que estar comigo, o plano tem que ser coeso, fechado, ninguém pode desviar. Não existe isso, meu irmão. Os discípulos só morreram porque aquilo era verdade. Porque eu e você podemos esconder segredo. Mas a hora que a minha vida e a sua chega no limite, eu estou entregando tudo. Entregando tudo. Senha, contando tudo. Tanto é que, militarmente, o alto escalão, né, em operações do militarismo, a informação não fica na mão de um. A informação fica picada na mão do comando. Por quê? Porque se pegar você vai entregar. E só a sua parte talvez... Porque você vai entregar. Então Jesus ele ressuscitou, é uma realidade. Jesus está vivo, do mesmo jeito que eu estou vivo aqui, corporalmente aqui, bonitinho, no céu agora. Você compreende isso? As pessoas atacam a religião hoje porque Jesus está vivo, ninguém ataca um morto. Você já viu alguém atacar um morto? Não existe, ninguém preocupa como morreu. Ih, morreu, está morrido. Mas por que o cristianismo ele é atacado? Porque Jesus ele está vivo. Porque quando eu e você falamos mal da igreja, quando eu e você falamos mal do irmão da igreja, quando eu e você fazemos essas coisas, sabendo que Jesus é real, eu e você estamos perseguindo a igreja, falando mal da igreja, falando mal de Cristo, perseguindo a Cristo. Foi isso que ele falou para Paulo, não foi? Por que você está me perseguindo? Paulo falou, epa, não tem nada a ver com isso, eu estou pegando esse povo aí. Não. Jesus falou também, né? Se você der de comida para um pequenino, você está dando para quem? É a mesma ideia. Jesus ressuscitou e está vivo. E eu e você temos que entender isso. E ele morreu de morte morrida mesmo. Igual a gente está acostumado a ver. Corpo sem vida, não tinha respiração, não tinha nada. E se eu e você não entendermos isso, meus irmãos, e crermos nisso, o que nós estamos fazendo aqui é besteira. Existe irmandade que é mais unida que a gente. Porque aprenda uma coisa, o exército mais desunido é o cristianismo. É o único exército que a gente mata os próprios companheiros, a gente mata o soldado, fala mal do soldado, dá rasteiro no soldado companheiro. As outras irmandades são unidas. Então, não tem lógica humana você permanecer na igreja, a não ser que isso tudo seja verdade. Isso tudo é verdade. Isso tudo é uma realidade. E eu e você temos que olhar para a beleza disso tudo, né? Então, ser todo-poderoso significa isso, que nenhum esforço foi necessário para ressuscitar. Não se cogitou se a ressurreição era ou não possível. A ressurreição era o único plano
E Deus tinha esse poder porque Ele é Deus. Ser todo-poderoso significa que nem mesmo a morte tem poder de derrotá-lo. Ser onipotente significa que ressuscitar mortos está dentro do escopo do que esse ser é capaz de fazer. O poder de ressuscitar separa Deus de tudo mais. Somente o Deus Todo-Poderoso tem o poder de trazer vida ao que já estava morto. Por isso que quando eu e você olhamos para Deus com o poder de criação do nada, e olhamos para Deus que tem o poder de ressuscitar mortos, por quê? Porque a gente aprendeu assim. E é uma realidade. Quando alguém morreu, morreu. Tem até um ditado, né? Enquanto a morte é a esperança, ou então a esperança é a última que morre. Por quê? Porque quando tem morte, você fala, não tem mais o que fazer. Mas não é assim. Então, a capacidade de criar e a capacidade de ressuscitar são os mais próximos que chegamos de sermos confrontados e consolados pela potência do poder de Deus. Criação e ressurreição traçam a linha intransponível entre criatura e criador. Ele cria, ele ressuscita, ele é onipotente. É o nosso Deus, são os seus filhos pela graça. E ele libera seu poder para nosso bem. Sim, trombaremos no muro de nossa própria impotência, mas para nosso Senhor não existe esse muro. Meus irmãos, eu e você temos que olhar para essas coisas que são marcas visíveis, reveladas a mim. Põe uma coisa na sua cabeça, você já parou para pensar que ninguém, a não ser aqueles a quem Deus revelou isso, os seus filhos, que olha para a criação, que olha para a ressurreição, que olha para a morte, que olha para situações, que olha para tragédias e consegue descansar na providência, no poder de Deus? Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, as coisas espirituais só discernem espiritualmente. Meu irmão, não adianta você às vezes pregar o evangelho, quer dizer, adianta, né? Mas não adianta no sentido de que eu e você já vivemos essa experiência. Às vezes a gente prega o evangelho, a gente fala, e a gente fala, e a gente dá bom testemunho, e a gente fala de novo, e a gente fala de novo, e fala de novo, mas o morto está lá. Continua na mesma vida, pensando do mesmo jeito, continua com a mesma coisa. Porque quem faz é Deus, é Ele quem tem poder de ressuscitar. Nós estávamos mortos espiritualmente, quem infunde vida é Cristo, não eu e você. Então, eu e você, meus irmãos, quando olhamos para a criação e para a ressurreição, nós devemos ser consolados e confrontados. Na próxima lição, nós vamos falar do efeito do poder de Deus na nossa vida diária, né? Então a gente para por aqui, falta só 10 minutinhos, mas a dinâmica é que, como eu e você somos limitados, e todo tipo de poder que nós conhecemos tem essa limitação, e como nós somos ensinados que o final de todas as coisas é a morte, eu e você perdemos de vista quem Deus é. E aí eu e você estamos passando por problemas no relacionamento. Ah, meu casamento foi embora. Ih, morreu. Não é assim que a gente fala? Morreu o amor. Não tem mais amor. Meu irmão, olha o poder da ressurreição. Olha o poder da criação. Esse Deus, Ele cria, recria, ressuscita. Então, quando eu e você olhamos para a perspectiva de quem Deus é, nós paramos de olhar para a nossa força e colocamos a fé na força desse Deus que ressuscita o relacionamento. Ah, eu estou com um problema na saúde. Acabou, estou desenganado pelos... Não, nós temos o Deus que ressuscitou, que criou. Esse é o nosso Deus. Relacionamentos, situações. O nosso Deus, meus irmãos, Ele tem poder. Uhum. Deus no controle, Deus controlou? Uhum. A gente vai falar disso nas próximas lições, porque aí
é na dinâmica, porque assim, ó, a soberania de Deus, o poder de Deus, ela não anula a minha responsabilidade e a sua. Entendeu? Porque a Bíblia afirma que Deus é todo poderoso e mas nós também somos responsáveis. Então, Deus está no controle de tudo? Claro que Ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Mas nós também somos agentes dessa autoridade, desse poder de Deus em ação. É por isso que eu e você devemos continuar orando. É por isso que eu e você devemos continuar... como que é a palavra que eu queria dizer? Não é... Ai, tá a ponta da língua aqui. Perseverando, testemunhando. Por quê? Porque eu e você, nós não conhecemos os desígnios secretos de Deus. Isso nós não conhecemos. E não nos foi revelado. Mas o fato de isso não estar revelado, aquilo que está revelado a mim e a você continue orando, continue crendo, né? Continue amando, continue fazendo. Então, o poder de Deus e o fato de Deus ele fazer todas as coisas e estar por trás de todas as coisas não anula a minha responsabilidade e a sua de fazer. Porque assim, o aspecto de salvação ele é monergístico. Deus é quem salva, você não faz nada. No processo de salvação, só Deus faz. Agora, no processo de santificação, nós participamos. Então é por isso que eu e você oramos. É por isso que eu e você caminhamos a 2ª milha. É por isso que eu e você perseveramos. É por isso que eu e você testemunhamos. Porque cabe a nós, dentro desse plano de Deus que está revelado, eu e você continuar crendo, continuar confiando, continuar testemunhando. Então Deus ele conhece todas as coisas, não é porque Deus viu no corredor da história. Isso não existe. Porque, por exemplo, como alguns vão afirmar, se eu fui salvo porque Deus viu lá na frente que eu seria salvo, a salvação não é por graça, é por obras. Porque Ele viu que eu fiz alguma coisa. Então a salvação não foi Ele que me deu, Ele só viu. Então você tira o poder de Deus da coisa. Então lembra, como que isso funciona? A gente não sabe. Por quê? Porque Deus é Deus, Ele não revelou para nós. Deuteronômio 29 vai dizer, né? As coisas reveladas pertencem a vocês. As não reveladas pertencem a Deus. Então, dentro daquilo que Deus revelou, a Bíblia vai dizer, eu faço todas as coisas. Isaías vai dizer assim, ó, eu anuncio as coisas que ainda vão acontecer. Por quê? Porque é Ele quem vai conduzir todas as coisas. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos ordena a crer, permanecer, perseverar, orar, testemunhar, desviar do mal, falar a verdade, viver a verdade. Então uma coisa não anula outra coisa. Por quê? Porque há uma linha paralela da responsabilidade da soberania e poder de Deus e a responsabilidade do homem, onde uma coisa não anula a outra. O fato de eu não conhecer os desígnios de Deus não anula que esse Deus é poderoso e está por trás de todas as coisas. E Deus está. Porque, por exemplo, a gente olha para a natureza. Quem controla a natureza? É Deus. Mas a ciência consegue explicar os fenômenos que estão acontecendo? Consegue. Quem que revelou isso tudo? É Deus. Então observa, Deus, ele na sua sabedoria e na sua soberania, ele usa coisas inexplicáveis? Usa. Mas Deus ele tem uma maneira de trabalhar que é revelada nas Escrituras. Deus ele usa de meios ordinários para cumprir os seus propósitos. Então, por exemplo, no propósito da salvação, Deus chamou Isaac. Deus ali usa de poder miraculoso. Né? Uma senhora de 90 anos fica grávida de um homem de 100. Isso é um poder miraculoso. Mas durante todo o percurso do povo de Deus, Deus ele vai usando os meios ordinários. É por isso que eu e você somos totalmente responsáveis por tudo que nós fazemos. E as pessoas às vezes confundem liberdade com vontade. Então, eu e você, nós somos livres para fazer tudo aquilo que a nossa natureza permite. E qual que é a nossa natureza? Caída e corrompida. Então, nesse sentido, nós temos liberdade para fazer tudo quanto a nossa natureza caída ordena. Por que eu e você pecamos? Porque a nossa natureza é caída. Então, nesse sentido, tudo que nós vamos fazer
balizado dentro da nossa natureza pecaminosa. Então, nós somos livres para nos voltar para Deus? Não. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí é Deus quem infunde em nós vida espiritual. Aí a gente consegue enxergar essas coisas agora. Por quê? Deus nos tirou da morte espiritual. Agora, eu até perdi minha linha de raciocínio aqui, que eu viajei nesse negócio aqui agora. O que é? Estava na minha ponta da língua. Isso tem acontecido ultimamente. Mas o fato é que isso não anula a minha responsabilidade e a sua. Estava falando de liberdade. Isso, voltou. Aí, ó. Então, você não tem liberdade a não ser que Cristo dê para as coisas espirituais. Porque Deus infundiu em você vida espiritual. Agora você tem condição de orar, de crer, de se voltar a Deus, de se humilhar, de adorar. Por quê? Porque Deus infundiu em você essa vontade, ou essa liberdade, porque te deu vida espiritual. Só que as pessoas às vezes confundem liberdade com vontade. Você nunca perde a vontade. Por exemplo, por que eu e você pecamos? Porque nós temos vontade. Porque a nossa natureza ela é caída. Então observa, a nossa vontade, ela é transformada por Cristo. Então, em Cristo eu agora tenho vontade de ler, de orar, de adorar, de estar em comunhão. Porque Cristo ressuscitou essa natureza que eu não tinha. Agora o Espírito habita em mim. Então aquilo que eu não tinha vontade para fazer, que eu só tinha vontade para pecar, por que Tiago vai dizer que nós pecamos por causa dos nossos desejos que estão no nosso coração? E o diabo ali, na carta de Tiago, ele só é aquele que lança a isca para a gente pecar, porque a gente gosta de minhoca, ele põe minhoca e a gente é fisgado pela minhoca, ou seja, o avarento, o adúltero, os pecados em si são os desejos do nosso coração. Então, às vezes as pessoas não conseguem entender essa questão de Deus estar por trás de todas as coisas e nós também participarmos de todas as coisas, é porque às vezes a gente não consegue entender liberdade e vontade. E a gente mistura vontade e liberdade. Pode ser. É por isso que eu estou falando, nesse sentido, o livre-arbítrio, porque o que é o arbítrio livre? É essa vontade. No sentido de morte espiritual, você não tem esse livre-arbítrio para se voltar para Deus. Você está morto espiritualmente. Então, tudo que você faz com vontade. A não ser que Deus venha e infunde em você vida espiritual. Aí, a partir do momento que você foi salvo, regenerado, aí você tem vida. Aí a sua vontade também muda. Por quê? A sua inclinação, a sua liberdade era só para inclinação do mal, porque a sua natureza ela é corrompida. Mas agora em Cristo, você também tem essa liberdade para buscar as coisas espirituais. Mas você não perde a vontade em momento nenhum. Tudo que você faz é com vontade. O problema é que essa liberdade em pecado, ela não gera a vontade, porque você está morto, das coisas espirituais, a não ser que Deus ressuscita. Por isso que o crente, ele entende o que é coisa de crente e o descrente não entende. Porque é Deus é quem tem que convencer do pecado, da justiça e do juízo. É Deus é quem convence que você está morto espiritualmente, que você precisa de um Salvador, que você está condenado, que você vai para o inferno. Por isso que essa mensagem para as pessoas que Deus não infunde vida espiritual, entra no ouvido e sai na outra. E aí tudo se relaciona também numa sequência lógica de que se eu não creio nesse Deus, então eu só consigo pintar um Deus à minha maneira. Eu falo isso, às vezes a gente diviniza o homem e humaniza Deus. E todo mundo tem um Deus à sua maneira. Aí por isso que as pessoas falam assim, ó, Deus não existe, senão isso não acontecia. Porque na nossa cabeça, a gente falou isso no curso de homens, né? A gente é muito bom para julgar os atos das pessoas. Então a gente julga os atos e em nós a gente julga a intenção.
Então a nossa intenção era que tudo se desse bem, era que tudo acontecesse em paz e amor, em alegria. E aí a gente olha para Deus e fala, Deus não existe, porque se eu fosse Deus, isso não aconteceria, não é assim? Por quê? Porque a gente julga pela intenção. A gente julga nós mesmos pela intenção. Os outros a gente julga pela ação. E aí a gente faz isso com Deus. Não, Deus não existe, porque como que Deus vai autorizar essas coisas? E aí a gente esquece que Deus usa essa maneira ordinária. Então as pessoas, por exemplo, lá, quanto tempo, vamos usar o exemplo do Rio Grande do Sul, existe uma ordem natural do que aconteceu lá? Existe. Existem alertas já de tempos com relação às barragens, com relação aos assoreamentos nas margens. Aí a gente lembra do quê? Da graça, da misericórdia de Deus. Eu lembro de Amós, né? Por 2 ou por 3, mas por 4 agora. Ou seja, Deus é um Deus longânimo. Deus, ele avisa, e avisa, e avisa, e avisa. Então, para a gente perceber, da profecia de Amós para a derrubada e para a caída de Israel, demorou 50 anos. Para Judá, 150 anos. Abacuque prega e demora 50, 60 anos para a invasão da Babilônia. Por quê? Porque Deus, ele tem essa dinâmica de que você se arrependa. Tempo vocês vão ter. Deus avisa, e Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa, Deus avisa, até que um dia a paciência de Deus se esgota. E isso acontece no plano macro e no plano micro. Então Deus, ele conhece todas as coisas, não é porque ele viu, é porque ele escreveu. Eu te conhecia no ventre, seus dias foram escritos e determinados. Seus dias foram escritos e determinados. Nós já nascemos em pecado, nós já nascemos condenados. Então Deus, ele não pôs ninguém no inferno. Nós já nascemos condenados ao inferno. O que Deus faz é tirar. E aí Deus te deu vida espiritual e você entende isso, cabe a mim e a você glorificar, adorar, testemunhar, perseverar, amar. E crer no poder ressuscitador e criador de Deus. E aí você olha para a situação que você vive hoje e descansa nesse Deus, que pode criar de novo, que ressuscitar. Não tem nada perdido para Deus. Nada. Por isso que a doutrina na minha vida e na sua, ela é imprescindível. Se você não conhece o Deus que tem esse poder disponível a nós, como nós vamos ver nas próximas aulas, na parte mais prática, meu irmão, esse poder de foi o que nós lemos em Efésios hoje. O poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível aos seus filhos. Você tem esse poder disponível. Só que, às vezes, a nossa visão está tão limitada de quem Deus é, que aí a gente está acostumado, né? Com a limitação de força, com a limitação de poder, com a morte que acaba com tudo. A gente não consegue ver saída nas situações da vida. A gente não consegue ver o milagre. Como eu disse para vocês, é só você olhar, por exemplo, pega o extrato dos últimos 5 anos da igreja. Você vai ver o que é milagre. 5 anos, pelo menos do tempo que eu estou aqui, é milagre atrás de milagre. Porque a conta não fecha. Cada vez que passa mais, a gente faz é perder dízimo. Não é o contrário. E Deus continua abençoando. Como? Da maneira ordinária. Não aparece conta na igreja, ou dinheiro na conta. O que acontece é que Deus estarta o coração de alguns, e aí quem não fazia, faz. E Deus, ele tem essa dinâmica no reino. E é milagre atrás de milagre. E esse mês tem milagre de novo, né? Não, o milagre é para cair dia 1º. Dia 1º até dia 2, dia 3 vai, né? Então, meus irmãos, a gente pode testificar esse Deus que nós servimos. Deus que tem poder para fazer o quê? Qualquer coisa. O problema é que a gente acha que Deus tem que trabalhar na mesma velocidade que o mundo pós-moderno. Essas crianças hoje, esses nossos jovens, eles vão ser extremamente prejudicados por esse tempo. Eles são a juventude ou a geração do clique.
Apertou um botão, resolve o problema. Eles querem as coisas e tem que ser para ontem. E a gente sabe que não existe isso. A vida não é assim. A vida requer tempo, requer amadurecimento, requer crescimento, desenvolvimento, perseverança. A vida é assim. A vida é assim. E a gente cai nessa ilusão. E isso tudo é uma finalidade do mundo pós-moderno de tirar a minha visão e a sua do poder de Deus, da criação de Deus, da contemplação do poder de Deus, que está acessível a mim e a você. Aí cabe a mim e a você a olhar para as situações que nós temos vivido, descansar em Deus e orar. Senhor, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor ressuscitou um corpo morto, sem vida, sem ar. E infundiu vida. O Senhor criou tudo do nada. Então eu estou com o meu relacionamento ali, ó, não mexe. Está sem respirar tem anos. Estou com situação financeira, estou com a saúde, não mexe. Está sem respirar tem anos. Estou com problema com o filho. Está sem respirar tem anos, está sem vida, não tem o que fazer. Não tem o que eu e você fazer, porque esses somos nós mesmos. Mas para o nosso Deus não existe impossível. Ele é o Deus que ressuscitou e Ele é o Deus que criou. E esse poder está disponível para mim e para você. É por isso que Abacuque vai nos dizer que o justo vive por fé. E aí a gente lembra de Abacuque. Eu e você não precisamos de ver. Lembra, nós somos contaminados com a pós-modernidade, que é tudo através de um clique. Então a gente entendeu que agora Cristo pode melhorar os meus relacionamentos, meu casamento, meu problema com o filho, meu problema com o dinheiro. Oh, amém, Jesus pode. Aí amanhã você já quer ver o resultado. Não é assim. Deus vai nos desintoxicar. Deus vai nos aperfeiçoar, Deus vai nos melhorar, Deus vai nos fazer crescer. E quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Para alguns demora muito, porque tem gente que tem um coração mais de mármore. Tem uns que é de brita, tem uns que é... Né, mas os de mármore demora mais. Mas o que eu e você não podemos perder é o poder de Deus disponível a mim e a você. Esse Deus aqui. Ó. E viver por fé é isso. Né? Às vezes você vai ver a transformação do seu filho só lá no céu. E Deus deixou de responder às nossas orações? Não. Talvez você vai morrer daqui 60 anos, chega alguém lá no céu. Seu filho, sua filha. Mas é Deus quem faz. O problema é que a gente quer ver as coisas. A gente é Tomé demais, né? Só acredito se... Não. Descansar em Deus Senhor, o Senhor pode. É o Senhor quem faz. E aí a gente não trabalhar naquilo que a gente não pode. O que a gente pode? Chega um limite. E qual que é o limite? É o limite que a gente tem de humanidade. A gente não muda o fator interno. A gente muda o fator externo. Por isso que os coaches empolgam as pessoas. Porque ele tenta mudar o ambiente. E o ambiente pode até ser mudado por um breve tempo. Você organiza aqui, organiza ali, pinta, joga fora e tal. Mas você não mudou do lado de dentro. E aí depois tudo volta a estaca zero. Estava vendo um dorama para os dorameiros de plantão. E aí a pessoa estava com câncer terminal. Rainha das Lágrimas. Está bombando aí, estou assistindo. Aí a pessoa chegou e falou assim: eu vou embora. Ela viajou para um outro país, eu vou embora. Por quê? Porque eu achei que eu chegando aqui as coisas iriam melhorar. Mas eu vou voltar, porque o problema sou eu. O problema não está no lugar. O problema é nós. A gente precisa entender algumas coisas. Amém?